Irmãos, neste instante nós estaremos ministrando a palavra do nosso Deus e eu quero saudá-los com a graça, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Irmãos, como eu disse aqui, Aeron, estaremos finalizando, não é, a consciência cristã no dia de hoje, viu? 14 de fevereiro de 2016, com o seguinte tema. Será que é alguma novidade para você? E nenhum outro há salvação. E em nenhum outro há salvação. Só Cristo salva. Aleluia. Irmãos, nesta noite nós vamos voltar o nosso olhar para o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 4, versículo de número 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo de número 12. Este é o texto básico da nossa mensagem nesta hora. Atos capítulo 4, versículo 12. É exatamente o versículo tema da 18ª edição da Consciência Cristã, que aconteceu entre os dias 4 e 9 deste mês e ano. E sabendo, irmãos, que muitos dos irmãos aqui presentes participaram deste evento, me permitam não ser redundante. Mas antes de olharmos para as Sagradas Escrituras, antes de lê-las, vamos orar, vamos pedir a ajuda e a bênção de Deus nesta hora. Então, curvemos as nossas frontes, fechemos os nossos olhos e vamos conversar com Deus através da oração. Pai Celestial, obrigado por Tua palavra. E porque procuramos ser fiéis a Jesus Cristo em um mundo pluralista, espinhoso e difícil. Ó Senhor, que os nossos pensamentos e caminhos sejam os vossos pensamentos e caminhos. E que as nossas vidas estejam fundadas em Jesus Cristo e nas Escrituras. Assim nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, leiam comigo as palavras do apóstolo Pedro, no meio de um sermão que ele estava pregando em Jerusalém, em Atos capítulo 4, versículo de número 12. Leiam comigo, em voz alta. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Aleluia, amém. Esta é a leitura da santa, inspirada e inerrante palavra de Deus. Que Ele possa escrever sua verdade eterna em nossos corações. Amém. Sabe, irmãos, na oração de abertura deste sermão, eu disse que nós vivemos em um mundo pluralista, em um mundo espinhoso, em um mundo difícil. E isso é uma verdade, pois nos dias de hoje, veja, incrédulos e alguns cristãos professos
questionam a infabilidade, questionam a inspiração, questionam a inerrância das Sagradas Escrituras. Mas o que a Bíblia diz sobre si mesma? O que Jesus ensinou sobre a Bíblia? Sabe, irmãos, nós ensinamos aqui que os discípulos de Jesus devem ouvir o que ele ensina, que os discípulos de Jesus devem acreditar e fazer o que ele diz, e assim terão uma visão elevada das Sagradas Escrituras, porque Jesus Cristo tinha uma visão elevada das Sagradas Escrituras e queria que os seus discípulos também tivessem uma visão elevada das Sagradas Escrituras. E nós, irmãos, precisamos ter esse tipo de visão. Precisamos ter esse tipo de visão para atacar um problema que ainda procura se infiltrar na igreja, que é a questão do universalismo. Pois o universalismo ensina que todos os homens serão salvos pela misericórdia, pela bondade de Deus. Olha, soa até bonito aos nossos ouvidos esta heresia, este falso ensinamento universalista, porque contradiz, irmãos, contradiz erroneamente o claro, o lúcido, o transparente ensino das Escrituras Sagradas sobre a questão da pecaminosidade humana e do inferno. Ah, irmãos, assim nós precisamos saber que nascemos pecadores. Você não tem esse bebê lindo, bonito, que nasceu? A Bíblia diz que mesmo sendo lindo, bonito, é nascido em pecado e culpado em Adão. Herdou este pecado em Adão. Sabe que Jesus morreu para realizar a expiação definida, que Jesus morreu para realizar a expiação completa apenas pelos eleitos. Sabe que Deus não precisava tirar ninguém do inferno. Deus não precisava tirar ninguém do inferno, mas escolheu salvar alguns. E uma outra verdade é que a esperança de salvação para o homem depravado, para o homem sem Cristo, não está, irmãos, em nenhum outro nome, mas está em Jesus, a única esperança de cura espiritual da humanidade, ou seja, dos eleitos espalhados por toda a terra. Sabe, irmãos, nós somos definitivamente contra o universalismo. E devemos agradecer a Deus por esta verdade e por esta compreensão que nós temos. Mas apesar do nosso posicionamento doutrinário, nós devemos saber que vivemos em uma cultura pluralista que nos apresenta, no mínimo, dois problemas. E eu vou citar estes problemas. Um deles vem dos incrédulos que criticam o nosso posicionamento, pois afirmamos que Jesus é o único caminho da salvação. Então eles nos taxam de arrogantes, eles nos taxam de detestáveis, eles nos taxam de tacanhos, intolerantes, entre outros. E o outro problema vem do universalismo cristão, ou seja, de alguns cristãos professos que querem colocar você no céu à força. É aquele do tipo que diz assim: olha, você entra no céu, desgraçado, nem que você não queira. Nem que a vaca cuspa. Já ouviu falar desse ditado? Nem que a vaca cuspa, você vai entrar no céu. Olha, é uma característica do universalismo cristão. É porque, irmãos,
estes querem mudar o cristianismo. Eles querem mudar a Bíblia. E o quadro que eles pintam podem ser descritos assim: todo mundo no céu, ninguém no inferno, inclusive Satanás e os anjos caídos. Você compraria esse quadro? É um tipo de cristianismo do amor. É um tipo de cristianismo da inclusão. É um tipo de cristianismo light, soft, suave. É um tipo de cristianismo sem calorias. É um tipo de cristianismo que arrebata Enoque, arrebata Adolf Hitler e Osama Bin Laden para o mesmo céu. Mas você deve se lembrar de que nos registros bíblicos, Enoque foi um homem que recebeu o quê? Enoque recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. E nos registros históricos, Adolf Hitler e Osama Bin Laden são retratados como dois entre os homens mais cruéis da história da humanidade. E o que o universalismo cristão faz? Sabe, ele procura incluir todos eles no mesmo céu. Ele procura arrebatar todos estes homens para o mesmo céu. Sabe, irmãos, é um tipo de cristianismo que rejeita que Jesus é o único caminho da salvação. É o único caminho da salvação. Em nome de quê? Em nome da paz, em nome do amor, em nome da liberdade, da igualdade, da fraternidade. Mas esse tipo de cristianismo mina o fundamento da fé cristã. E quem é o fundamento da fé cristã? O fundamento da fé cristã é Jesus Cristo. Isto é, quem Ele é, o que Ele fez, porque Ele veio fazer o que Ele veio fazer. Irmãos, aí eu pergunto, como os não cristãos veem o cristianismo e as nossas reivindicações? Principalmente sobre a forma exclusiva de salvação somente através de Jesus Cristo. Como eles veem? Sabe, diante desta reivindicação, a cultura pluralista, que também é relativista, afirma que todos os caminhos levam a Roma. Mas será verdade que todos os caminhos levam a Deus? Será verdade que toda a religião é boa? Será verdade que o que de fato importa é que sejamos sinceros naquilo que cremos? Será verdade que todos afinal serão salvos? E a resposta a essas perguntas é um arredondado e um categórico não. Isto porque só existe um caminho para Deus, e este caminho chama-se Jesus Cristo. Sabe, irmãos, Ele mesmo disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, verso 6. E nós, irmãos, precisamos entender isso. Precisamos entender isso, principalmente porque nós devemos estar sempre preparados para responder a todo aquele que nos pedir razão da esperança que há em nós. E isto de maneira que honre a Deus, de maneira que seja bíblica, de maneira que seja fiel a Jesus Cristo. E aqui nasce o nosso primeiro ponto. Então, em primeiro lugar, aqui nós devemos verificar a reação dos não cristãos à reivindicação de que Jesus é o único caminho da salvação. Sabe, irmãos, Pedro, perante o Sinédrio, em Atos 4:12, disse que
não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Sabe, irmãos, você tem que ser um homem cheio do Espírito Santo. Você tem que ser uma mulher cheia do Espírito Santo para viver, para testemunhar esta verdade por onde quer que você esteja. Sabe, nós não devemos nos calar diante das autoridades do povo, diante dos anciãos, diante dos escribas e diante dos sumos sacerdotes desta época. Eu digo isto porque tem crente que se ofende. Você já viu um crente ofendido? Sabe, tem crente que se ofende em ver outro crente orar em público. Tem crente que se ofende em ver outro crente evangelizando, levando as boas novas de salvação, e se não bastasse ainda o chama de dominado. Este está dominado, está pregando o evangelho. Sabe, irmãos, esse tipo de crente, ele não confia na veracidade bíblica de que Jesus é o único caminho da salvação. Sabe, ele chega até a clamar os céus pelos neófitos na fé, dizendo assim: veja, Senhor, abra a mente destes leigos, abra a mente destes iletrados, abra a mente destes incultos. Irmãos, esse crente não cristão é do tipo que usa a tecla do computador Ctrl. Todos conhecem essa tecla do computador? É do tipo que usa a tecla do computador Ctrl associada a outra para chegar ao destino desejado mais facilmente. Ele é do tipo que gosta de atalhos. Mas nós, os cristãos, precisamos entender que em questão de salvação não há atalhos. Em questão de salvação não há outros caminhos, pois é possível que todos os caminhos levem a Roma, mas a Deus só através de Jesus Cristo. E essa verdade bíblica, irmãos, deve ser proclamada. Essa verdade bíblica deve ser anunciada por todos aqueles que creem nesse nome. Irmãos, se você está sentado em uma sala de universidade, quantos aqui têm essa experiência? Se você está sentado em uma sala de universidade, vão existir pessoas em torno de você que acreditam que Jesus é o único caminho da salvação. E vão existir pessoas também que não acreditam nisso. Não é verdade? O problema é que tem crente que já concluiu seu doutorado sanduíche. Não sei se você entende o que é isso. Não é doutorado em cachorro-quente não, viu? Já concluiu seu doutorado sanduíche. Já concluiu seu pós-doutorado na Alemanha. E ninguém viu sequer sair uma faísca de luz saindo daquele crente na universidade. É aquele crente chamado sal insípido, que para nada mais presta senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Sabe, irmão, Jesus é o único caminho da salvação, e nós precisamos acreditar nesta verdade. Nós precisamos acreditar nisto porque nós somos crédulos, porque acreditamos na palavra de Deus, porque acreditamos na palavra de Jesus Cristo, porque acreditamos na Bíblia inteira, do primeiro capítulo de Gênesis ao capítulo de número 22 de Apocalipse. Então, irmãos, o mundo precisa saber que nós amamos esta verdade. O mundo precisa saber que nós amamos este Cristo. O mundo precisa saber que nós amamos esta palavra.
apesar do ódio que o mundo tem. O mundo tem ódio deste caminho. O mundo tem ódio desta verdade. O mundo tem ódio desta vida. E em segundo lugar, nós devemos verificar que existem cristãos que ficam envergonhados com as reivindicações exclusivas de Cristo. Atos 4:12 diz, vamos ler? Não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Irmãos, esse tipo de crente, que de crente nada tem, quer ser um crente na igreja. Você conhece um desse? Que quer ser um crente na igreja, mas na sociedade, mas no mundo, ele pula o carnaval do bloco dos que ficam. Ou melhor, do bloco dos que vai para o inferno. Sabe, na igreja não tem ninguém mais santo, não tem ninguém mais puro, não tem ninguém mais do que ele. Chega a auréola, brilha mais do que os dos outros. E ele quer, irmãos, ser o homem mais santo na igreja, mas no mundo, mas na sociedade, ele quer tomar o lugar de Satanás. Sabe por que ele quer tomar o lugar de Satanás? Ele quer tomar o lugar de Satanás porque ele quer colocar ordem no inferno. Olha, o cabra é organizado, viu? Ele quer até organizar o inferno. Lá fora, ele tem vergonha das coisas de Cristo, mas não quer abrir mão, viu, da salvação. Em síntese, ele é um crente assim. Não sei se você conhece algum assim. Ele é um crente pluralista, ele é um crente relativista, ele é um crente universalista e santo quanto o diabo. E ainda quando vê os outros crentes pregando o evangelho, logo se apressa em dizer assim: irmãos, vamos falar baixinho para não incomodar. E aí, quando ele é notado pelo mundo, entre a multidão, quando ele é notado entre eles, ele chega a dizer: não conheço esse Cristo, não conheço esse povo. Aliás, quem são eles, hein? Nunca andei com esse Cristo, não sei nem quem é ele. Será que você está me confundindo com alguma outra pessoa? E por último, ele dá uma de doido e diz assim: no speak English, não compreendo o que dizes. Conhece um crente assim? Sabe, irmãos, em quem vocês creem? Pergunta assim ao irmão que está do seu lado. Aliás, eu quero saber em que você crê. Em que vocês creem? Aí diga assim: no Cristo das Escrituras, ou naqueles feitos por mãos humanas? No Cristo das Escrituras, ou naqueles feitos por mãos humanas? Sabe, a Bíblia diz que e o Verbo se fez carne e tabernaculou. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas nós somos sabedores que para construir um monumento do Cristo Redentor, quantos já foram lá? Eu já fui. Todos nós somos sabedores que para construir o monumento do Cristo Redentor no Rio de Janeiro, com 38 metros de altura, inaugurado no ano de 1931 e considerado uma das maiores, uma das 7 maravilhas do mundo moderno, não precisou de milagres.
mas precisou de dinheiro, precisou de concreto armado, precisou de cimento produzido no Brasil, precisou de cálculos de resistência francesa no ateliê do escultor Paul Landowski, e precisou até de uma planta do monumento, a fim de, inaugurado, ser adorado e ser venerado por cristãos e não cristãos, viu? Desde há mais de 85 anos. Sabe, irmãos, o Cristo que encheu os pulmões de Pedro para falar, para encarar aquele povo, e que o encheu com o Espírito Santo, não foi feito por mãos humanas, mas é o eterno Verbo de Deus. Sabe, o Cristo de Pedro, o Cristo de João, ele não teve início, ele é antes do início, ele é o Pai da eternidade. Na verdade, todas as coisas vieram a existir por intermédio dele, e a Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que fez, se fez. Sabe, irmãos, nós devemos concordar com o reverendo Hernandes Dias Lopes, quando ele disse que Jesus está fora do tempo e além do tempo. Quando ele disse que Jesus é transcendente sem deixar de ser imanente. Que o Verbo de Deus não é apenas eterno, mas também é o Criador do tempo. Foi ele quem no princípio trouxe à existência as coisas que não existiam. Sabe, irmãos, o Cristo de Pedro, o Cristo de João, não é um ser inferior a Deus, ele é da mesma essência de Deus, ele é coigual, ele é coeterno, ele é consubstancial com Deus, com o Pai. Ele possui não apenas o atributo da eternidade, mas também o atributo da onipotência, uma vez que ele foi o agente da criação. Sabe, o Cristo de Pedro e de João criou tudo do nada. O Cristo de Pedro e de João criou os mundos estelares, criou os vastíssimos e insondáveis universos com seus bilhões de estrelas. Sabe, este é o Cristo de Pedro e de João. É o seu também? É o nosso também? Sabe, irmãos, aquela criança deitada na manjedoura de Belém, ele é o maior mistério da história. Sabe, ele é a própria encarnação da divindade de Deus. Ele é Jesus. Jesus é Deus entre nós. Ele é o Emanuel. Glória a Deus. Franciel, ele é o Emanuel. Sabe, nesse texto de Atos 4, Pedro está falando para uma multidão de judeus. Tem pessoas difíceis ali, viu? Sabe, você acha que o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, você acha que ele está ofendido por falar a verdade ao povo? Pedro sabe, e ele não está agradando nem ao povo e nem ao sinédrio. Sabe, Pedro sabe que as suas palavras vão soar mal aos ouvidos do povo, mas isso não o impede de falar a verdade. Isso não o impede de falar a palavra de Deus. Agora, por que, irmãos, Pedro está agindo desse jeito? Por que Pedro está agindo dessa forma? Porque Pedro está convicto que Jesus é o único caminho da salvação. E eu lhe pergunto, você tem esta convicção na sua vida? A Bíblia diz, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ah, irmãos, assim como Pedro e João, nós devemos viver e pregar a verdade. E a verdade é Jesus Cristo, pois em nenhum outro há salvação. Sabe, o nosso dever como crentes genuínos que somos é pregar o evangelho a toda criatura. Mas a Bíblia diz que
não há um justo, nenhum sequer. Então, mesmo aquela pessoa mais honesta, aquela pessoa mais intelectual, aquela pessoa mais sensata e descrente que você conhece, é pecadora e carece da graça de Deus em sua vida. E o que é que a Bíblia diz sobre Jesus Cristo? O que é que a Bíblia diz? O que é que Jesus Cristo veio fazer entre nós? Romanos 5,10 responde: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Sabe, irmãos, por meio da obra de Cristo, nos tornamos amigos de Deus. Você se torna amigo de Deus, não é porque você quer não, viu? É porque Deus quis te fazer assim. Sabe, a nossa alienação, tem muita gente que é alienada de Deus. E a nossa alienação de Deus chega ao fim quando nós somos salvos, porque Ele é o único caminho da salvação. E nós precisamos compreender isso, irmãos, pois esse entendimento fortalecerá a nossa fé em Jesus Cristo em meio ao mundo cheio de desafios, em meio ao mundo cheio de questionamentos, em meio ao mundo cheio de reivindicações contrárias à verdade de Cristo. Então eu pergunto, o que devemos fazer diante de tudo isso que ouvimos? Nós devemos continuar ouvindo Jesus Cristo. Nós devemos continuar ouvindo o nosso Mestre Jesus, através da sua santa palavra, e fazendo tudo o que Ele diz. Não é o que você quer, não é o que você acha, é fazendo tudo o que está escrito na palavra de Deus. Como? Lendo a Bíblia. Sabe, lendo a Bíblia, nós iremos descobrir que devemos pregar o Evangelho. Você tem pregado o Evangelho? Lendo a Bíblia, você irá descobrir que nós devemos pregar o Evangelho para os incrédulos do mundo inteiro, no imensurável amor de Jesus Cristo. Sabe, eles precisam saber de que Jesus é o único caminho de quem? Da salvação. É o único caminho da salvação. Amém. Vamos orar nesta hora. Curve a sua fronte, feche os seus olhos. Vamos orar. Pai Celestial, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo Teu entendimento, obrigado porque o Senhor descortinou a nossa mente para que nós possamos compreender a Tua santa, inerrante e infalível palavra de Deus. Então ajuda-nos a acreditar fielmente no que Jesus ensinou, para ouvi-lo e em seguida fazer o que ele diz para fazer, e isto com humildade, e isto com amor, ousadia e coragem, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, ouvi as palavras da instituição da ceia do Senhor, reveladas pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ao seu apóstolo Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo de número 23. Está escrito: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse:
isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Sabe, irmãos, o apóstolo Paulo, nesse texto, ele tratou de maneira objetiva, ele tratou de maneira clara a questão da ceia do Senhor. Sabe, Jesus mesmo instituiu esse sacramento como um meio de graça para a sua igreja. E somente aqueles que foram remidos e lavados no sangue do Cordeiro e confessam o nome do Senhor Jesus devem participar deste banquete da graça. São aqueles que discernem o que Cristo fez na cruz, são chamados, são convocados para participar desse sacramento. E então, à luz desse texto bíblico de 1 Coríntios, capítulo 11, nós podemos extrair pelo menos 4 lições importantes. A primeira é que a ceia do Senhor foi instituída para que a igreja pudesse recordar continuamente sobre o sacrifício vicário de Cristo na cruz em seu favor. Em segundo, que não podemos nos aproximar da mesa do Senhor de forma digna, a menos que reconheçamos a nossa endionez dos nossos pecados, e que foi por ele que Cristo verteu sangue na cruz, que devemos olhar para a frente e aguardar a volta gloriosa de Jesus Cristo. Ele voltará para buscar a sua igreja, e que a participação desatenta e que a participação descuidada da ceia do Senhor possui resultados danosos, possui resultados desastrosos. Isto porque, irmãos, o pecado sempre produz resultados desastrados, sobretudo na vida dos crentes. Assim, a ceia do Senhor é um momento assim de autoexame, é um momento de arrependimento, mas é também um momento de grande e profunda gratidão a Deus. Então nós devemos nos aproximar da ceia, nós devemos nos aproximar da mesa do Senhor com santa reverência, com santo temor, ao mesmo tempo com profunda gratidão e imensa alegria. Devemos celebrar essa festa, viu? Não como o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Então, esta é a mesa do Senhor. E como ministro de Jesus Cristo, eu convido a participarem desta santa ceia os membros professos desta igreja, os membros presentes em plena comunhão de qualquer outras igrejas evangélicas que confiam somente no sacrifício de nosso Senhor
Jesus Cristo. E a Bíblia diz que nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão da vida, que é Jesus Cristo. Aleluia. Sabe, irmãos, o pão que aqui está continua sendo pão. Aquele mesmo pão que nós compramos, não é? Na padaria, continua, sendo o mesmo pão, na sua forma, na sua essência, mas representa o corpo de Cristo que foi partido em favor dos eleitos. Então, como ouvimos nosso Senhor Jesus Cristo, tendo tomado o pão, deu graças, e imitando o exemplo do nosso Senhor, rendemos graças a Deus nesta hora. E quero convidar nosso irmão Adeilson para vir fazer uma oração. Ele que estará orando por este elemento nesta hora. Senhor, nós te louvamos, Senhor, pelo pão. Nós te agradecemos porque esse pão simboliza, Senhor, o teu corpo que foi sacrificado, sofrido, teu corpo que foi moído, Senhor, pelas nossas iniquidades, pelos nossos pecados. E a tua palavra diz que na cruz, quando o Senhor sofreu sobre si, todos os nossos pecados, as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz, Senhor, estava sobre ti naquela cruz. Obrigado por este pão, ele representa o teu corpo, Senhor, e nós queremos participar desse momento de forma digna, Senhor, e sermos fortalecidos, celebrando o sacramento, sermos, ó Deus, repletos ainda mais da tua graça, em nome de Jesus. Isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Oi, ok. O de cruz se erigiu, nela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas eu sei que na cruz, nesse dia, Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, alegria será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Irmãos, o suco de uva continua sendo, o suco de uva na sua forma, na sua essência. Mas representa, não é o sangue de Cristo, representa o sangue de Cristo que foi derramado em favor dos eleitos. Agora vamos orar por este elemento nesta hora. Eu quero convidar o nosso irmão Giovanni para fazer esta oração. Fechemos os olhos e oremos ao nosso Deus. Deus eterno, Senhor Deus,
através do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Deus, que morreu, meu Deus, em nosso favor. Queremos te louvar, meu Deus, por esse banquete maravilhoso, meu Deus. Meu Deus, que possamos estar aptos, meu Deus, para tomarmos, meu Deus, para cearmos, meu Deus, neste exato momento. E que possamos, meu Deus, ter feito uma autoanálise, para que possamos ser dignos, meu Deus, através da tua misericórdia. Ser com cada um de nós, meu Deus, nos perdoa, Senhor Deus, e para que nesse momento possamos ceiar, meu Deus, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Você recebe e não toma agora. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Enquanto cantamos, você vai sair do seu lugar e vai trocar o seu cálice com o irmão, tá certo? Porque Ele vive, posso crer no amanhã. O Deus de paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para sempre. Amém. Quero convidar o nosso irmão Deilson para fazer esta oração final. Em seguida estarei ministrando a bênção apostólica e cantando com os irmãos o tríplice amém. Bendito Deus, te louvamos, Senhor, pela noite de louvor, de celebração ao teu nome. Te agradecemos pela oportunidade, Senhor, de aqui estarmos, de ouvirmos a tua palavra, de aprendermos mais de ti, também de